O que você diz está de acordo com a Bíblia. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Certo. Graças a Deus. Todos cremos no Senhor há muitos anos. E seguimos o exemplo de Paulo na nossa obra. Temos sido fiéis ao nome e ao caminho do Senhor. Certo. E a coroa da justiça certamente nos espera. Amém. Isso mesmo. Só precisamos focar em obrar arduamente para o Senhor e esperar sua volta. Só assim seremos levados ao reino dos céus. Tem razão. Isso é porque na Bíblia está escrito que os que por mim esperam não serão confundidos. Amém. Acreditamos na promessa do Senhor. Quando Ele voltar, nos levará ao reino dos céus. Há algo errado em praticar a fé desta forma? Comungue conosco. Certo. Está certo. Concordo com os pontos de vista do pastor Young. O irmão Paulo disse: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Amém. Assim podemos trabalhar para o Senhor e ser fiéis ao seu nome. Se aguardarmos a chegada do Senhor, assim seremos levados para o reino dos céus. Amém. Amém. Não há nada de errado em usar essa prática. Certo. Irmã Zu, o que você disse são as palavras de Paulo. É, sim. As palavras de Paulo não representam as palavras do Senhor Jesus. As palavras de Paulo não são a base da nossa entrada no reino dos céus. O Senhor Jesus diz claramente que somente quem faz a vontade do Pai Celestial pode entrar no reino dos céus. Ele nunca disse que as pessoas podem ser levadas ao reino dos céus só por trabalhar para o Senhor. Todos sabemos que só Jesus é o Senhor do reino dos céus. E só o Senhor Jesus pode decidir quem entra no reino dos céus e quem recebe a coroa. Sim, isso. O caminho que tomamos em nossa crença em Deus deve ser conforme as palavras do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Se estamos de acordo com as palavras de Paulo e iremos contra o propósito do Senhor e nos desviando do caminho. E no fim, só traremos ruína sobre nós. É, sim. O melhor seria procurar e saber o que os outros pensam. E então, isso não fica claro. Sim, Acho que é tem razão. isso que deveríamos fazer. Sim, deveríamos ouvir mais. Concordo. Irmãos e O que irmãs, acha disso? ao vigiar para a chegada do Senhor, a maioria das pessoas acredita que precisa trabalhar com afinco e seguir o exemplo de Paulo para serem levadas ao reino dos céus quando o Senhor voltar. Elas acham que esta prática é a correta e ninguém discorda. Nós que acreditamos em Deus devemos buscar a verdade em todas as coisas. Certo. Embora esta prática esteja de acordo com os conceitos, ela está de acordo com a vontade de Deus. Está? Acho que deveríamos saber. As palavras de Deus são a base de nossas ações. São o padrão pelo qual pessoas, coisas e ações são medidos. Amém. Se praticarmos de acordo com a palavra, teremos a aprovação de Deus. Se formos contra a palavra e agirmos de acordo com nossos conceitos e imaginações, seremos detestados e rejeitados por Deus. Podemos mesmo ir para o reino dos céus por vigiar, aguardar e trabalhar com ardor para o Senhor. Vejamos o que o Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 ao 23. O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segundo as palavras do Senhor Jesus, vemos que ele disse apenas: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele não disse que todos que são fiéis ao nome do Senhor Jesus e obram muito serão recompensados e entrarão no reino dos céus. Sim. Isso não é verdade? O Senhor Jesus não disse que é preciso apenas obrar para entrar no reino dos céus. Para mim, estes são nossos conceitos e imaginações. Sim, como em nossos conceitos. Todos que preservam o nome do Senhor e trabalham arduamente para Ele entram no reino dos céus. Por que alguns que pregavam e expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus foram condenados como malfeitores pelo Senhor?
Por quê? Isso que está escrito. Isto mostra que trabalhar arduamente para o Senhor não é necessariamente o mesmo que fazer a vontade de Deus. E por que isso acontece? Ah, não? E como é? Porque muitas pessoas se esforçam pelo Senhor para serem abençoadas. E não por verdadeiramente obedecer a Deus. Seu caráter satânico ainda está lá. Elas ainda têm conceitos sobre Deus e ainda desobedecem, se opõem a Ele e o condenam. Algumas até odeiam a verdade, assim como os fariseus. Não importa o quanto elas trabalham para o Senhor, como elas podem fazer a vontade de Deus? Sim. Em sua natureza, essas pessoas se opõem a Deus. Entrar no reino dos céus só por trabalhar para o Senhor é algo intolerável para os céus. Não concordam comigo? Sim, concordamos. Não é? Concordamos. A quem exatamente se refere aqueles que fazem a vontade de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus são os que lhe obedecem. Obediência é mostrada por se magnificar a Deus. Reverência e submissão à obra de Deus. Sim. Praticar e vivenciar a palavra e assim ganhar conhecimento, ter amor verdadeiro por ele, ser capaz de testemunhá-lo. Isso é demonstrado pela não resistência ou traição a Deus. Não importa o momento ou as circunstâncias. Quem consegue isso são os cumpridores da vontade de Deus. Parece que sim. Então faz tudo Ela tem sentido toda que a ela razão. disse. Concordo. Já vimos que, apesar de trabalharem para o Senhor e fazerem sacrifícios, muitos que creem no Senhor fazem isso para entrar no reino dos céus e desfrutar de ricas bênçãos. Não é para amar a Deus e obedecer-lhe. Esta devoção a Deus nada mais é do que fazer um acordo com Ele. E vejam que, apesar de trabalhar arduamente para Deus, muita gente jamais colocou a verdade em prática, nem exaltam ou testemunham por Deus. Em vez disso, idolatram a si mesmas e fazem com que os outros as adorem e as sigam. Tudo o que fazem é para manter sua própria posição e proveitos. São essas as pessoas que praticam a palavra de Deus e lhe obedecem? São elas que fazem a vontade de Deus? Não são. Não são. Essas pessoas servem a Deus, mas também se opõem a Ele. Sim. São os fariseus hipócritas. Pode-se dizer que são os malfeitores. Como as pessoas podem se qualificar para entrar no reino dos céus? Sim, elas não se qualificam em Vemos, nada. então, que quem parece trabalhar intensamente para o Senhor ainda não colocou a verdade em prática. Não exalta e testemunha Deus para amá-lo e fazer a sua vontade. Tais pessoas realmente não fazem a vontade de Deus. Elas trabalham para o Senhor, para receber suas bênçãos, e assim então entrar no reino dos céus. Mas ainda não há mudança em seu caráter. Como os fariseus, apenas fingem ser boas e no final serão amaldiçoadas por Deus. Sim. Irmãos e irmãs, vamos agora ver uma passagem sobre as palavras de Deus. Sim, eu acho que essas palavras são corretas. Não podemos ser enganadas. Deus Todo-Poderoso diz: eu defino o destino de cada pessoa, não com base em sua idade, não com base em sua antiguidade, não com base em sua quantidade de sofrimento, nem muito menos seu grau de penúria. Mas se ela possui a verdade, não há outra escolha além desta. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse fato é imutável. Logo, todos os punidos assim o são para a justiça de Deus. E como punição por seus numerosos atos malignos. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras. O entrar ou não no reino dos céus não se baseia no quanto trabalhamos ou sofremos. Certo. Baseia-se em praticarmos as palavras de Deus, em seguirmos ou não seus mandamentos e em fazermos ou não sua vontade.
São os critérios e princípios da entrada no reino dos céus. A comunhão delas é muito clara. E ainda, há quem defenda cegamente as palavras de Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Eles tomam as ideias falaciosas de Paulo como base teórica para a entrada no reino dos céus. Portanto, mesmo que sofram ou se sacrifiquem, essas pessoas não são aprovadas por Deus. Muito menos entrarão no reino dos céus. Está certo. É, né? Ainda bem que ouvimos a comunhão delas hoje. Sim, ela tem Senão toda a nunca razão. entraríamos no reino dos céus. Eu que prego há anos, não sabia o significado de fazer a vontade do Pai Celestial. A única coisa que reconhecia era me dedicar ao Senhor. Não focava em buscar a vontade do Senhor e praticar suas palavras. Certo. Só hoje descobri que para acreditar em Deus, o mais importante é fazer sua vontade. Sim. Mas ignorei isso. Estou muito envergonhado. Sim. Acreditávamos que se trabalhássemos bastante para o Senhor e nos dedicássemos a Ele, quando Ele voltasse, entraríamos no reino dos céus. Só depois de ouvir sua comunhão, notei que nossas ideias estavam erradas. Graças a Deus. Graças a Deus. Embora trabalhemos para Deus e nos dediquemos a Ele, não praticamos as palavras do Senhor ou obedecemos a Ele. É claro. Tudo o que fizemos foi para sermos recompensados, para entrar no reino dos céus, para que fôssemos abençoados. Assim, não estávamos enganando Deus? Estávamos. Deus olha nas profundezas do coração. Deus é justo e santo. Amém. Como poderíamos receber a aprovação de Deus, fazer sacrifícios desta forma? Como poderíamos estar capacitados para entrar no reino dos céus? Sim, mesmo, tem como. Eu tenho muitas dúvidas. Irmãos e É melhor eu irmãs, ouvir. nós só comungamos que as pessoas só podem entrar no reino dos céus fazendo a vontade do Pai Celestial. Certo. Então, quais são os requisitos de Deus para que vigiemos e aguardemos a chegada do Senhor? Mas o que Deus requer de nós. Muitas pessoas acreditam que basta trabalhar arduamente para o Senhor, sofrer enquanto carregam a cruz e ser fiéis ao nome do Senhor. Elas acreditam que estão vigiando e aguardando, e quando o Senhor voltar, Ele não as abandonará. Na verdade, Jesus falou muito claramente sobre o vigiar e o aguardar. Hã? Falou claramente. Através de Mateus 25, versículo 6, o Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Amém. Também pelo Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. No livro do Apocalipse há várias passagens citando que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Amém. Foi muito bom. Que maravilha. O que ela Por disse isso está é muito escrito bom a gente aqui. sempre estar presente. Vemos claramente nessas profecias que quando o Senhor Jesus voltar, durante os últimos dias, Ele vai falar às igrejas. Assim, o Senhor pediu para sermos virgens sábias e que prestemos atenção à voz dEle. Precisamos sair e receber o Senhor assim que ouvirmos sua voz. Assim seremos os que vigiam e esperam a volta do Senhor. E que vão à ceia das bodas do Cordeiro e são levados ao trono de Deus. Somente ouvir a voz do Senhor é que é vigiar e aguardar. É isso mesmo. O Senhor Jesus falou claramente. Como pudemos ter ignorado isso antes? As bodas do Cordeiro profetizadas referem-se a aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias e deleitar-se nas águas do rio da vida que flui do trono de Deus. Ou seja, aceitar todas as verdades expressas por Cristo nos últimos dias e finalmente ser purificado por Deus para se tornar um vencedor. Só estes vencedores entrarão no reino dos céus. Amém. Que para dar graças ao Senhor. Eu gostei muito. Isso mesmo.
Hoje, Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, expressou as verdades para a salvação e purificação do homem. As palavras de Deus Todo-Poderoso foram publicadas online para que pessoas do mundo todo possam buscar e examinar. Ótimo. Ao buscarem e examinarem as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso, aquelas virgens sábias reconheceram a voz de Deus e voltaram a ficar diante do seu trono. Sim, louvemos ao Senhor. Somente pessoas assim é que estão participando da ceia das bodas do Cordeiro. E são elas que Deus fará vencedoras antes do desastre. Que maravilha. É uma coisa muito boa. Pode-se dizer Eu gosto que disso. apenas essas pessoas entrarão no reino dos céus. Amém. Maravilhoso. Aquelas que ouvem as palavras de Deus Todo-Poderoso são muito abençoadas. São elas que vão para a ceia das bodas do Cordeiro. Isso mesmo. Elas são aquelas que Deus fará vencedoras. Isso. Graças ao Senhor. Muitos acreditam que vigiar e aguardar a vinda do Senhor envolve apenas obrar arduamente para Ele. Na grande questão da vinda do Senhor, elas não buscam a verdade. Elas se apegam cegamente aos seus conceitos e imaginações e se recusam a ouvir a voz de Deus. E nunca contemplam a aparição do Senhor. Dessa forma, vigiar e aguardar não é nem real, nem significativo. De fato, é mesmo sem sentido, não é? Na verdade, vigiar e aguardar não tem nada a ver com nossas ações. O importante é se ouvirmos ou não a voz do Senhor e se o recebermos ou não quando Ele voltar. O importante é se alcançamos ou não este resultado. Amém. Isso que significa vigiar e aguardar. Irmãos e irmãs, vamos ler outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos. Vamos ouvir um pouco, vai ser muito importante. Deus Todo-Poderoso diz: a volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda. E não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Eu os advirto a trilhar o caminho da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas. E mais, não sejam casuais e despreocupados em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas racionais e que aceitem a verdade. Amém. Nós louvemos ao Senhor. Nós devemos aceitar a verdade. Hoje, o Deus Todo-Poderoso encarnado faz a obra de julgamento dos últimos dias. Ao expressar a verdade, Ele revela todo tipo de homem. E a ovelha de Deus ouve a voz de Deus. Todos que buscam e avaliam o verdadeiro caminho e aceitam a verdade são salvos por Deus. Amém. Ao mesmo tempo, Deus revela essas pessoas más que são arrogantes e que não aceitam a verdade. Assim como os anticristos que condenam e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas são condenadas e eliminadas por Deus. Sim. Hoje, a obra de Deus que se fez carne está quase chegando ao fim. Ou seja, a obra de julgamento começando a partir da casa de Deus basicamente terminou. Muito A rápido. obra de Deus acabará em breve. Então a obra do arrebatamento da igreja vai terminar em breve. As virgens sábias não deveriam demorar para examinar e aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Sim. Se não o fizerem, as portas da salvação serão fechadas. Se você esperar até que o Senhor apareça publicamente sobre uma nuvem, você pode pensar nas palavras do Senhor. Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Não sei se essas palavras significam receber a aprovação de Deus
ou ser condenado por Deus. Nossa, mas o que será Lembro-me mesmo dessa que isso passagem. significa? São palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus a Tomé. Sim. Nossa, como éramos estúpidos. Como vigiávamos e aguardávamos pelo Senhor. Tão perto e quase o perdemos. Graças ao Senhor, Deus é generoso conosco. Hoje vocês deram testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso. Esta é uma oportunidade que Deus nos deu. Sim. Irmãos e irmãs, vamos nos apressar e aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Não devemos mais esperar. Isto é claramente a obra de Deus. Fomos estúpidos em ficar presos às infinitas examinações.